Bom dia, vimos anteriormente a regra de Cramer para resolver sistemas lineares, tá bom? Então, agora nós vamos ver um pouco sobre a discussão de sistemas lineares pela regra de Cramer, ok? Bom, nós temos então três regrinhas aqui. Se por acaso esse D for diferente de zero, o D aqui, lembrando, para quem não viu, assistir a aula da regra de Cramer para saber o que é esse D. Esse D, só lembrando rapidamente, é o determinante dos coeficientes, ok? Do sistema. Então, se D for diferente de zero, então o sistema será SPD, sistema possível determinado. Se o D, o dx, o dy e o dz foram todos iguais a zero, então o sistema será possível indeterminado. E se o D for igual a zero e existir algum d de x, d de y, d de z diferente de zero, então o sistema será impossível, ok? Então, vejamos um exemplo. Então, vamos supor que nós temos esse sistema aqui e a questão pede para classificar esse sistema, tá bom? Então, como é que a gente faz? Primeiro, cálculo D, tá bom? Vamos calcular o D. Então, esse D é o determinante dos coeficientes. Coeficientes de x. Os coeficientes de x são 1 e 2. E os coeficientes de y são 1 e 3, ok? Beleza? Então, vamos calcular esse determinante. Nós vamos ter que D igual produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 3 dá 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 1 vezes 2, 2. Isso vai dar 3 menos 2, que dá 1. Isso aqui não é diferente de zero? Não deu diferente de zero? Então, como deu diferente de zero, eu digo que o sistema é SPD, sistema possível determinado, ok? Bom, vamos verificar agora, classificar esse sistema linear, ok? Então, primeiro eu vou calcular o D que é o determinante dos coeficientes, ok? D. Os coeficientes de x, 2 e 4. Os coeficientes de y, 1 e 2. Então, nós vamos ter que o D, ele vai ser igual a 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes 4, 4. Isso vai dar 4 menos 4, 0, né? Como o D deu 0, eu vou verificar o D de x e o D de y, ok? Se todos derem igual a 0, é porque o sistema é possível indeterminado. Então, vamos lá. Bom, então vamos calcular o D de x agora. O D de x é o determinante substituindo os coeficientes de x pelos termos independentes. Então, eu vou colocar primeiro os coeficientes de x. Não, eu coloco os termos independentes, que são 4 e 8, porque é D de x. Então, eu coloco 4 e 8, ok? E os de y são 1 e 2. 1 e 2. Então, nós vamos ter que D de x, isso vai dar igual a 4 vezes 2, 8, menos 1 vezes 8, 8, né? 8 menos 8 dá 0. Vou calcular agora o D de y. Bom, o D deu 0, o D de x deu 0. Vamos ver quanto dá o D de y. D de y é o determinante, substituindo os coeficientes de y pelos termos independentes. Então, primeiro eu coloco os coeficientes de x, que são 2 e 4. E os de y eu coloco? Não, coloco os termos independentes, que são 4 e 8. Ok? Então, quando eu tenho o D de y, aqui eu vou ter que 2 vezes 4, ou 2 vezes 8 dá 16, menos 4 vezes 4, 16. Isso também deu 0, não foi? Então, eu tenho que o D igual ao D de x, que deu igual ao D de y, que deu igual a 0. Deu tudo igual a 0, então esse sistema é SPI, sistema possível indeterminado, ok? Bom, vamos classificar agora esse sistema, tá bom? Usando a regra de Cramer. Então, primeiro eu calculo D, que é o determinante dos coeficientes. Coeficientes de x, 2 e 4, né? 2 e 4. E os de y, 3 e 6. Então, o D vai dar igual a 2 vezes 6, 12. Menos da regra. 3 vezes 4, não, desculpa. 2 vezes 6, 12. Desculpa aí. Então, 2 vezes 6, 12, menos 3 vezes 4, 12. Isso vai dar aqui o D igual a 0. Ok? Vou calcular agora o D de x. Vou calcular aqui o D de x. D de x é o determinante substituindo os coeficientes de x pelos termos independentes. Então, eu coloco no lugar dos coeficientes de x 5 e 9. E os de y são 3 e 6.
Então, eu vou ter que D de x igual a 5 vezes 6 dá 30, menos da regra, 3 vezes 9, 27. Isso dá D de x igual a 3. Então, repare que o D deu 0, não é? Se desse os outros, D de x desse 0 e D de y desse 0, o sistema seria possível e indeterminado. Mas como eu calculei o D de x e deu 3, então esse sistema será um sistema impossível. Ok? Então é isso. Agora que já vimos a classificação de sistemas lineares pela regra de Cramer, façamos uma discussão do sistema linear usando essa regra, ok? Bom, primeiro devemos calcular o D, que é o determinante dos coeficientes. D, determinante dos coeficientes. Os coeficientes de x são aqui A, né? É AX, então o coeficiente de x é A. E na de baixo é 2. Os coeficientes de y, 1 e 2. Ok? Vamos calcular esse D. Então o D ele é igual a, multiplicando diagonal principal, A vezes 2 dá 2A, menos da regra, 1 vezes 2, 2. Ok? Pronto. A gente sabe pela regra que se o D for diferente de 0, então o sistema é possível determinado, não é isso? Então, se isso aqui for diferente de 0, o sistema é possível determinado. Então, nós vamos ter 2A menos 2 diferente de 0, o sistema será possível determinado. Ok? Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 2A diferente de 0 mais 2, ou seja, 2A diferente de 2. Daqui eu tiro que o A é diferente o A é diferente de 2 sobre 2, ou seja, o A é diferente de 1. Bom, então se o A for diferente de 1, o sistema será possível determinar. Se A é diferente de 1, sistema possível determinado, ok? Vamos ver as outras possibilidades. Bom, e se o A for 1, o que acontece? Se o A for 1, o sistema ficará assim, ó. Ficará assim. Aqui não é AX, fica 1x, né? 1x é x, não é isso? Mais y igual a 3. Aqui vai ficar 2x mais 2y igual a b, ok? Bom, o d a gente já calculou, né? A gente vai calcular agora então o d de x e d de y. Lembrando que se d de x der igual a 0, né? D igual a d de y e é tudo igual a 0, então o sistema será possível e indeterminado. Então vamos ver. D de x. Substitui os coeficientes de x pelos termos independentes. Então, no lugar do coeficiente de x, eu vou colocar 3 e b, que são os termos independentes. Ok? Então, d de x é só substituir os coeficientes de x pelos termos independentes, que são 3 e b. Então, no lugar dos coeficientes de x, eu coloco 3 e b. Ok? Então, fica b, 3 e b. E os de y são 1 e 2. 2. Vamos calcular d de x. D de x, então, vai ser igual a 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes bb. Bom, se isso der igual a 0, o sistema será... Bom, vamos lá. Possível determinado, se isso dx e o dy também, né? Então, vamos calcular isso aqui se for
6 menos B igual a 0. Nós vamos ter que menos B igual a 0 menos 6, menos B igual a menos 6. Daqui eu tiro que B igual a 6. Então, se o B for igual a 6, o sistema será possível e indeterminado. Beleza? Então, SPI. Você pode fazer o DY também. Vamos fazer o DY. DY. A gente quer que dê sistema possível indeterminado. Então, se ele der... Bom, vamos calcular o DY para ver quanto dá, né? O de x, os coeficientes de x são 1 e 2. Os coeficientes de y eu coloco os termos dependentes que são 3 e b. Isso vai dar d de y igual a 1 vezes bb menos 3 vezes 2, 6. Isso der igual a 0, o sistema será possível e indeterminado. Daqui eu vou ter que b igual a 6. Se b igual a 6, então o sistema é possível e indeterminado. Ok? Bom, para dar impossível, o que é que resta? É esse valor de b ser diferente de 6. Então, terminando a análise, nós vamos ter que... Se A for diferente de 1, o sistema será SPD, sistema possível determinado. Agora, se A igual a 1, nós vamos ter esse sistema aqui, tá bom? E nesse sistema, se o B der igual a 6, o sistema será possível indeterminado. E se por acaso o A for 1 e o B der diferente de 6, o sistema será impossível. Ok? Não preciso fazer conta.